Queridões, olá! A música é uma linguagem, assim como a medicina é uma linguagem e a língua falada é uma linguagem. E todas elas atravessam fronteiras, cruzam povos, etc e tal. E com isso, algumas traduções têm determinadas particularidades que me chamam a atenção. Vamos dar uma conferida? Uma das músicas mais conhecidas de toda a humanidade é essa de Mozart, que se chama, no original alemão, Eine kleine Nachtmusik, que significa algo como uma pequena música da noite. Mas ela adquire traduções diversas, como um pequeno serão musical, ou então o mais comum, que é uma pequena serenata noturna. Mas serenata noturna sempre me chama um pouco a atenção. Afinal de contas, quando se fala serenatas, já imaginam aquele cidadão cantando embaixo da sacada da Julieta uma música bonita. Mas na verdade, serenata nada mais é do que a música que se canta ou que se toca depois de se dar buonasera ou boa tarde, ou seja, aquela música que se faz no final da tarde, ao pôr do sol. Em oposição àquela música que se toca no começo do dia, quando surge céu, ou também chamada a matinata. Geralmente este caráter declamativo faz com que elas sejam interpretadas em piano. Mas piano? Como assim? Piano? Você precisa de um instrumento desse para tocar lá? Não, na verdade o nome piano, o instrumento, tem um nome peculiar na língua latina, porque entre os anglo-saxões eles chamam na verdade isso aqui, o teclado, como se fosse um conjunto de chaves que ou vão fazer a corda ser percutida, ou no caso de um órgão, uma chave ser virada e o ar passar pelo tubo. Por isso que se chamam de, em francês, em alemão, de clavier, que na verdade nada mais é do que um portador de chaves, e um teclado de chaves, em inglês é chamado de keyboard. Embora em inglês o termo key também seja utilizado para definir a tonalidade da música. Mas de qualquer jeito o piano ou os teclados são de maneira geral instrumentos de cordas percutidas ou beliscadas, ou seja, existe um mecanismo que vai fazer com que a corda vibre. Tradicionalmente este mecanismo era feito através de um espinhozinho que tinha no martelo que se chamava cravo, por isso que os instrumentos se chamam cravo. Antes das padronizações, muitos outros instrumentos de cordas também eram utilizados, como por exemplo uma versão menor do cravo, como a spinetta, ou então um que era tocado apenas por donzelas, que se chamava virginal. Até que um construtor veneziano chamado Bartolomeu Cristofori fez uma coisa fantástica, um mecanismo onde o martelo que batesse na corda, ele pudesse bater de uma maneira mais forte ou então mais piano. Por isso ele chamou o instrumento de clavicembalo, um cembalo de chave, clavicembalo ou arpicembalo, que può suonare con forte e piano. Com isso criou-se um novo instrumento chamado pianoforte ou fortepiano, que foi o instrumento predecessor do piano moderno. Para que se tenha uma ideia temporal, na época de Bach, Handel, Vivaldi, Scarlatti, o instrumento que predominava era o cravo. Já na época dos filhos de Bach, Johann Christian Bach, amiguinho do Wolfgang Amadeus Mozart, aí já era mais o piano forte. E de Beethoven para frente, aí o piano realmente teve sua hegemonia. Mas eu diria que os alemães são sempre mais literais. No pescoço, por exemplo, existe uma glândula chamada tireoide, que vem do grego tireos, que significa escudo. Aí você pode pensar, mas a tireoide é meio gordinha para ser um escudo, mas na verdade o nome é da cartilagem tireoide. Esta sim se assemelha a um escudo que se junta na sua quilha da tireoide, também chamado de pomo de Adão. Pomo vem de pomar, fruto, porque já me ensinou o vovô Áureo que quando Adão estava comendo maçã, Deus falou, Adão, e aí entalou o fruto aqui e por isso que ficou assim.
Mas os alemães preferiram manter o nome escudo cervical, chamando de Schildrüse. Não repare no meu sotaque, que é meio de ostrogodo do leste. Auf Deutsch heißt es die Schilddrüse, Que significa literalmente escudo do pescoço. Eu fico imaginando a cena, eu lá no meu consultório, doutor Bezerra, eu estou com um nódulo aqui no meu escudo do pescoço. Bom, então vamos fazer uma cirurgia, que é uma escudo-pescocectomia, mais um esvaziamento cervical. Esvaziamento? Como assim? O pescoço vai ficar vazio? O termo esvaziamento na medicina é utilizado como uma técnica cirúrgica onde remove-se todas as cadeias linfonodais que estão supostamente acometidas por metástases de algum tumor. Mas de onde vem esse nome? É meio estranho, né? É uma cirurgia muito anatômica, você precisa dissecar muitas estruturas que devem ser preservadas. Por isso, em inglês é chamado de neck dissection e também nas outras línguas, em espanhol, dissection cervical. Mas no português ficou com esse nome de esvaziamento. Por que será, hein? Eu diria que desde que o Brasil ainda era império, a capital do Rio de Janeiro, que os ricos mandavam os filhos estudar na Europa e na época o chique era ir para a França. Aí eles voltavam trazendo inúmeras informações importantíssimas, como por exemplo que o pão era daquele jeito. Por isso que a gente chama de pão francês, que não tem nada a ver com a iguaria que eles comem por lá. Mas de qualquer jeito, o termo esvaziamento veio de évidemment, que é um termo do francês, que vem do verbo évider, que significa esvaziar, mas não no sentido líquido, como por exemplo drenar um cisto, mas no sentido de escavar. Por exemplo, se você vai preparar um peixe, você vai lá, abre o peixe, limpa por dentro e tudo mais, e isso chama évider um peixe. Ou seja, você deixar ele mais vazio, mas não é exatamente esvaziar no sentido que a gente usa. Aliás, mesmo na França não é utilizado esse termo, é mais curage ganglionaire. Na verdade, curage no sentido curetagem tenha mais a ver com escavar, só que desrespeitando a beleza da dissecção cervical. E também é interessante dizer que o termo ganglionar está errado, porque gânglio vem de gânglios do sistema nervoso. Então gânglio cervical é o gânglio de Virchow, por exemplo. Assim como o termo adeno, que na verdade vem do conceito antigo que se tinha de que quando os linfonodos inchavam era como se pequenas glândulas existissem e aumentassem. Por isso o termo adenectomia ou linfadenectomia, que é o termo que alguns preferem usar ao invés de esvaziamento cervical, embora a rigor também esteja errado. Linfonodectomia seria o certo, mas quem fala assim? Ninguém. Mas já que falamos em cirurgia, quando você diz que um paciente será submetido a uma cirurgia, não é exatamente correto. É que nem você dizer, por exemplo, que o paciente não tem patologias. Patologia é o estudo das doenças, ele não tem doenças ou comorbidades, etc. e tal. O certo é dizer que ele vai ser submetido a uma operação cirúrgica. Agora, operação, então quem faz cirurgia que nem eu, assim, sou um operador? Um operário ou um operístico? Bom, na verdade, mais ou menos tudo vem do termo opus ou obra. Obra é aquilo que se produz no seu interior, assim como entendem os gastroenterologistas. E na verdade, obra vem do latim opus, e o plural de opus, no caso, é ópera. Assim como, por exemplo, Bíblia é o plural de biblos, de livros. E por que a ópera é o plural de obras? Em primeiro lugar, só para deixar bem claro que existe a ópera e o ópera. O ópera é o teatro, como por exemplo o Opéra Garnier, belíssimo, em Paris. Mas a ópera é aquilo que se ouve, é o espetáculo que se ouve dentro do ópera, onde temos lá os cantores, os tenores, os sopranos. Os sopranos? Como assim? Peraí, soprano não é mulher? Assim, soprano é a voz mais aguda do ser humano. Ela geralmente é cantada pelas mulheres, por isso que dizemos as sopranos. Mas também podem ser cantados por homens, como por exemplo no coral infantil dos meninos, ou então nos contratenores,
então nos engraçadinhos cantando em falsete. Mas voltando à ópera, ela tem este termo plural porque dentro de um espetáculo operístico você tem, além dos cantores, o coral, a orquestra, você também tem o cenário, iluminação, o figurino e toda a dramaturgia operística. E muitas vezes tem o balé envolvido, ou seja, são muitas obras dentro de uma só, por isso que tem esse nome no plural. Agora, um dos maiores compositores de ópera de todos os tempos, o alemão Richard Wagner, preferiu chamar de Gesamtkunstwerk, que significa obra de arte total. É para dar uma ênfase naquilo que eles realmente quiseram fazer, que é valorizar o fato da obra que está sendo apresentada lá. Embora, se você for analisar friamente, ele não precisasse criar esse termo, porque já está imbuído no próprio conceito de ópera. Agora, outra coisa que é curiosa é que assim, quando você fala operário, você está dando muito mais uma intenção laboral, de um trabalho braçal, repetitivo. E para esse tipo de trabalho, a humanidade desenvolveu máquinas que fizessem esse trabalho. E para isso criaram um termo que vem do eslavo, tanto do russo quanto do tcheco, o termo rabot. Rabot, que se escreve robot, que significa trabalho. E de onde veio o termo robô. Por isso, quando eu vejo o cirurgião todo pimpão falando que vai fazer uma operação robótica, eu me lembro imediatamente da serenata noturna. Agora, o próprio português de Portugal às vezes nos confundem. Por exemplo, meu pai, quando ganhou seu primeiro salário, ele comprou uma vitrola e esta magnífica coleção de discos, Festival of Light Classical Music, para tocar na sua recém-comprada vitrola ou eletrola. Vitrola, a gente chama aqui no Brasil de toca-discos, mas em Portugal eles chamam de gira-discos, que na verdade faz mais sentido, porque ele sempre vai girar, mas sempre vai tocar. Mas enfim, eu comecei a estudar inglês quando tinha, sei lá quantos anos, e aí light, classical música, light é estranho, porque light vem de luz, né? O termo light originalmente vem de luz, mas por causa de algumas coisas, do alemão, do inglês antigo, lá também adquiriu esse sentido de leve. Aí quando você chega aqui dentro, né, tá escrito aqui, o maravilhoso mundo da música clássica ligeira. Aí eu fico pensando assim, o que significa música clássica ligeira? Na verdade, esse termo Light Classical Music foi no final do século XVIII, principalmente depois daquelas danças de salão vienenses que fizeram tanto sucesso, aquela música um pouco mais despretensiosa, mais leve, digamos assim. Mas eu sempre chamava atenção com essa história de ligeira. Até que recentemente eu fui fazer umas provas de medicina em Portugal e descobri uns usos meio diferentes da língua portuguesa na pátria mãe. Por exemplo, quem diria que eles chamariam algumas doenças orificiais de marisca? E outra coisa que me chamava atenção era questionamentos do tipo: o paciente está com uma febre ligeira. É aí que eu entendi que ligeiro para eles significa não apenas de curta duração, mas leve, exatamente. Porque até então música clássica ligeira para mim seria isso aqui, ó. Enfim, tudo isso que eu disse são variações entre uma língua e outra. Agora, existem alguns erros que esses doem. E entre todos esses desvios de tradução, o que mais chama atenção para mim, o mais legendário, é exatamente esse. Legendário. Porque em inglês, o termo lenda, que significa um mito, uma história antiga, ancestral, junguiana, etc e tal, chama-se legend. E aí as pessoas traduzem imediatamente para o português como se fossem legendas, subtitles. Isso aqui é em capa de CD, em programa de concerto, em tudo quanto é canto. E isso serve tanto para medicina como para tudo quanto é canto. O legendário, o cirurgião, etc e tal, blá blá blá. E quem sofre com isso? As verdadeiras lendas. Por exemplo, Liszt, uma lenda no piano, compôs duas fantásticas lendas religiosas. A primeira delas é a lenda de São Francisco de Assis,
conversando com os pássaros. Primeiro vem toda a passarada ouvir o que ele tem a dizer. Peça maravilhosa, com vários momentos, inclusive alguns mais francamente meditativos. E a segunda dessas lendas, que vivem sendo traduzidas como legendas, é a lenda de São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas. A música começa com a majestosa apresentação do tema. E depois, quando repete, ele faz o piano imitar um órgão. Tocar um órgão? Tocar um órgão para mim é fazer uma hepatectomia, mas na verdade o órgão, o instrumento, que aliás é bastante antigo, anterior ao piano, etc e tal, ele na verdade tem este nome do latim organum, que significa instrumento ou ferramenta. E depois na biologia que este termo órgão passou a significar um conjunto de células com as mesmas funções. Agora, Liszt não ia deixar barato. Se ele está falando que está andando sobre as ondas, não é pular 7 dias de ano novo não. São as ondas do mar revolto do Estreito de Messina. Curioso em falar em lendas do piano, porque o piano é um instrumento de comunicação e muitos dos grandes pianistas foram enormes comunicadores. Uma grande lenda do piano foi, por exemplo, o polonês Arthur Rubinstein, que esteve presente, por exemplo, 2 vezes no Guinness por causa de tantos álbuns que ele fez e por uma carreira extremamente longeva, dos 6 aos 89 anos. Ele morreu com 95. Outras vezes, alguns pianistas são tão fantásticos que ainda em vida já se sabem que eles serão lendas, como por exemplo a pianista argentina Marta Argerich, ainda em atividade aos 82 anos de idade. Agora, os concertistas internacionais, eles são assim, nascem num país, estudam no outro, moram no outro, tocam no mundo inteiro e muitas vezes falam várias línguas. Marta Argerich, por exemplo, fala 6 línguas. Ela tem entrevistas em alemão, francês, além do espanhol, óbvio. Inclusive fala muito bem português, até por uma grande amizade que ela teve em proximidade com o pianista brasileiro Nelson Freire. Agora, Arthur Rubinstein, dizem alguns que falavam 10 línguas, mas na verdade das biografias ele diz que só fala 8 e chegou a trabalhar como intérprete de línguas na Primeira Guerra Mundial. Em outras palavras, são 2 lendas que não precisam de legendas. É isso aí, queridos. Forte abraço.